Olá, mamães e papais de plantão. Hoje eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. Você consegue se lembrar do quanto a época da escola era estressante para você? Não só por causa da existência de pressões sociais, mas pela cobrança mesmo por resultados. A pandemia recente, fez os jovens passarem por um longo período longe da escola, do contato com os amigos, professores, enfim. E isso ajudou a gerar um estresse adicional. A volta à rotina e adaptação, com os novos hábitos também não ajuda. Muitas vezes os nossos filhos se sentem sobrecarregados e precisam de uma atenção maior para enfrentar esse momento de ansiedade. E então, o que a gente pode fazer? No vídeo de hoje, vocês vão conferir o impacto do estresse em crianças e adolescentes, como ajustar a rotina e diminuir, esse estresse, como lidar com as emoções e as pressões diárias relacionadas à vida acadêmica. E se você quiser saber mais, eu vou deixar também um texto aqui embaixo falando sobre organização de rotina escolar. Se você está gostando do que vê, me siga também nas outras redes sociais, o Instagram e o Facebook do Carol Psimãe. A pressão para se destacarem na escola afeta enormemente muitas crianças, principalmente os adolescentes. A necessidade por um bom desempenho nas provas, também por passar no vestibular, fazer planos e escolher profissão num futuro próximo, impactam a saúde mental dos adolescentes e jovens. A pressão pela vida social perfeita, a obrigação das interações sociais e também atividades extracurriculares ajudam a influenciar todo esse estresse. Aos poucos, isso pode impactar a qualidade de vida dos adolescentes e também causar picos de estresse que afetam as atividades do cotidiano. Mas fiquem calmos, porque hoje eu vou falar um pouco mais sobre isso, ajudar vocês a oferecerem suporte para ajudarem os seus filhos a lidar com o estresse causado pela demanda das atividades escolares. Vocês vão ver que oferecendo apoio e suporte da melhor maneira, o seu filho vai superar essa fase com mais facilidade e não vai se sentir tão pressionado. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, sou mãe de 3 meninos, sou psicóloga, mestre em desenvolvimento e idealizei o canal Carol Psimãe com o intuito de facilitar o cotidiano familiar e propor novos diálogos sobre contexto familiar e desenvolvimento infanto-juvenil. Bom, primeiro eu queria apresentar alguns dados para vocês. De acordo com algumas pesquisas, mais de 75% dos adolescentes relatam que a escola é uma fonte significativa de estresse. A pressão pode vir dos pais, dos comentários dos professores, dos conselheiros, coordenadores, do grande número de testes padronizados, do desejo de entrar numa boa faculdade ou da cultura mesmo altamente competitiva em geral. Independentemente da fonte, os adolescentes estão muito preocupados com os resultados. E o estresse crônico pode afetar negativamente a saúde mental e física, por óbvio. Pensem assim, nós adultos também temos tendência de nos cobrar muito no trabalho, até mesmo de termos nos cobrado na faculdade e em outras áreas de estudo. E se isso faz mal para uma mente que já está desenvolvida, imagina o que pode fazer com um cérebro que ainda está se desenvolvendo. É por isso que todo o nervosismo gerado pelo ambiente escolar impacta bastante a saúde mental de crianças e adolescentes. Segundo o relatório do Programa de Avaliação Internacional de Estudantes, os alunos brasileiros estão entre estudantes que mais ficam estressados durante a vida escolar. Para vocês terem uma ideia, 56% dos entrevistados relataram este problema. Por essa razão, precisa existir uma relação de confiança entre você e o seu filho para conversarem a esse respeito. Se ele, por exemplo, estiver se esforçando demais e ainda assim tiver com desempenho ruim, é preciso falar sobre o problema para entender de onde ele está vindo. O estresse ele pode impactar negativamente as relações e as emoções dos adolescentes e ainda pode acabar criando uma cobrança e uma frustração que podem influenciar ainda mais o aprendizado. Ou seja, uma situação que já estava ruim vai ficar pior. Para que isso não aconteça com seu filho, vou compartilhar algumas sugestões que podem ajudar nessa conversa, que vão te ajudar a lidar com esse estresse de uma forma mais prática e saudável. Mas antes disso, vamos tentar entender como identificar um problema escolar. Afinal de contas, nem sempre os adolescentes estão dispostos a contar um problema sem nenhuma relutância.
O primeiro sinal para saber se existe mesmo um verdadeiro problema é prestar atenção no comportamento do seu filho. Ele evita falar sobre escola, tá sempre entediado sobre o que tá estudando, a desorganização com os materiais e livros também é um sinal. Se o seu filho tá tendo problemas para dormir, experimentando mudança nos padrões até alimentares ou reclamando de dor, ele pode estar com dificuldade na escola. Quando isso ainda vem acompanhado de sintomas físicos, é sinal que o estresse e a ansiedade já atingiram um limite grande na vida do seu filho. E claro, se existe um mau comportamento na escola, também pode ser um sinal de que ele está tentando desviar a atenção da dificuldade acadêmica que ele está passando. Quando você identifica algum desses sinais, é importante que você seja compassivo, empático, compreensivo, para poder lidar com o que está acontecendo. Mas para partir para ajuda não é uma coisa tão simples quanto parece. Tem um caminho para percorrer antes que você realmente traga uma diferença significativa para o seu filho. E aí eu separei algumas sugestões para te ajudar. Bom, a primeira sugestão é fácil de executar. Antes de tudo, antes de tomar qualquer atitude sobre o assunto, você precisa reconhecer o estresse do seu filho. E, como eu já disse lá em cima, né, existem vários sinais. Muitas vezes, os adultos, eles têm uma tendência de minimizar o que os filhos estão sentindo, simplesmente porque acham que eles são muito novos e não tem motivo para ter estresse. É verdade que nós adultos temos muito mais responsabilidades, temos uma vida muito mais corrida, mas isso não quer dizer que os problemas dos nossos filhos são menores que os nossos, eles são proporcionais. É preciso entender que todos os sentimentos deles têm que ser validados, mesmo que você ache, essa situação não é tão grave. Para eles, algum acontecimento, como tirar, por exemplo, uma nota baixa, é o fim do mundo. Então a gente não pode diminuir o estresse que o seu filho está sentindo em hipótese alguma. Tem que incentivá-lo a falar sobre as preocupações e os problemas sem julgamentos. E quando eu digo julgamentos, eu não estou apenas falando sobre não fazer críticas, mas respeitar verdadeiramente os sentimentos que eles estão expondo para você. Muitas vezes, simplesmente se sentir compreendido e poder falar sobre o assunto reduz significativamente o estresse de qualquer pessoa. Essa outra sugestão pode parecer muito óbvia, mas muitas vezes passa despercebida pelos pais, né? Que é incentivar uma boa saúde. Aquela frase que a gente sempre ouve ao longo da vida que diz que corpo são, mente sã, é muito verdadeira. Quanto mais saudável o seu filho for, maior a capacidade dele lidar com o estresse. Mostra para ele que cuidar do corpo melhora o bem-estar emocional, que o corpo e a mente precisam estar em sintonia para que as outras áreas da vida também sigam da melhor maneira possível. Isso significa dormir bem, fazer exercício, praticar alguma atividade física, separar um tempo para lazer e ter uma dieta equilibrada. Parece óbvio, mas muita gente não faz isso. Essas pequenas mudanças podem mostrar para você o quanto elas trazem de fato benefícios e diminuição do estresse para a vida do seu filho, para a vida de todo mundo. Uma outra sugestão é interferir só quando você perceber que é necessário, né? Quando a pessoa fica estressada, cada um reage de uma forma, né? Alguns ficam com raiva, outros preferem assistir TV, outros preferem dormir, outros preferem comer do que ver pela frente. Quando você está estressado e ansioso, poder trabalhar para tentar resolver o problema não quer dizer que o seu filho vai agir da mesma forma. As pessoas naturalmente vão ter reações próprias quando expostas a esse tipo de problema. Então, mesmo que você conheça seu filho muito bem, saiba identificar quando ele está irritado ou ansioso. Isso não quer dizer que ele vai agir da forma que você espera. E claro, como sempre eu costumo dizer para vocês, a gente precisa oferecer espaço para os nossos filhos serem independentes. Mas se a atitude dele for nociva, como algumas que eu citei agora há pouco, aí é preciso intervir rapidamente. Nesse caso, a gente tem que conversar calmamente com o nosso filho, mostrar que aquele hábito não vai ajudar em nada a diminuir o estresse. Ao invés disso, incentivá-lo, por exemplo, a passar um tempo ao ar livre, fazer algum tipo de meditação ou praticar um hobby que ele gosta. Se puder, inclusive, você pode praticar com ele e ajudá-lo a sair desse processo de ansiedade que muitas vezes paralisa e impede a gente de reagir. Uma outra sugestão simples, mas muito importante, é mostre outros pontos de vista. Como eu já tinha dito em outros vídeos, para os adolescentes uma situação com solução simples pode ser considerada um cenário completamente complexo. Essa é a visão deles sobre o problema.
Quando a gente está estressado e ansioso, a gente pode ver uma situação de maneira totalmente exagerada, porque essa é a forma que a nossa mente encontra para buscar uma resposta adequada. Isso não quer dizer que você vai segurar seu filho pelo ombro e girar ele e falar que ele tá exagerando. A gente tem que fazer isso com ninguém, né? Independente da idade da pessoa. Agora, se a gente tá ansioso, a última coisa que a gente precisa é de alguém falando que estamos exagerando, que aquele sentimento não é válido. Então, nunca, em hipótese alguma, diga isso pro seu filho. Se você perceber que ele tá fazendo uma tempestade sob seus olhos no copo d'água, tente mostrar outros pontos de vista. Não existe um único caminho, né, para qualquer coisa. Então, sempre tirar notas altas não são garantia de sucesso no futuro, não são garantia de bom emprego. Portanto, não se foque somente nesses números. Mostre que mesmo que ele seja excepcional em matemática, ele também pode explorar outros talentos tão importantes como. Enfatize sempre qualidades como resiliência, habilidade de comunicação, saber trabalhar em equipe, criatividade, que permitem que as pessoas prosperem cada vez mais no futuro. Nem sempre um diploma renomado ou uma nota alta são decisivos para um futuro melhor. A minha outra sugestão é sobre prioridades. Se o seu filho tem muito o que fazer entre a escola, atividades e responsabilidades, conversa com ele, classifica cada uma delas em ordem de importância. E pense assim, quando a gente se sente sobrecarregado com o trabalho, com os afazeres domésticos e outras atividades, nos dividirmos em 4 só piora a situação. E aí, como resultado, a gente não se sai bem em nenhuma das atividades, porque o corpo fica reclamando de exaustão. A mesma coisa acontece com os adolescentes. Como mãe, eu sei que a gente sempre quer que os nossos filhos aprendam mais e mais todos os dias, que descubram novos conhecimentos, que descubram o mundo, mas enchê-los de programação não é o melhor caminho para conseguir isso. O ideal é criar um cronograma junto com ele, resolvendo as coisas mais importantes primeiro. Mostra para o seu filho que, ao ir resolvendo as tarefas, ele vai se sentindo mais aliviado e vai riscando da lista. Se ele é ótimo em matemática, mas não é tão bom em história, por que não riscar, por exemplo, o reforço de matemática por uns dias para focar somente em história? Ele faz natação e judô 3 vezes por semana? Que tal variar, riscar um dos itens da lista e priorizar aquele que ele se identifica mais? A gente precisa se lembrar que crianças e adolescentes necessitam de mais horas de sono e descanso que um adulto. Nós até podemos funcionar por uns dias dormindo somente 5 horas, mas um adolescente jamais vai conseguir alcançar bons resultados sem uma boa noite de sono e um descanso de qualidade. Leve isso em conta no momento de criar o cronograma. A outra sugestão é sobre positividade. Sabe aquilo que a gente escuta desde muito novo? Que pensar positivo faz toda a diferença? Então, eu não acredito que isso é um conto da carochinha, né? Eu acredito que isso de fato seja algo poderoso. Não porque é uma palavra mágica, mas porque ajuda a gente a se sentir mais confiante para enfrentar determinadas coisas. Os adolescentes podem ficar deprimidos e estressados mais rapidamente, porque eles não sabem lidar com frustração e acabam entrando num ciclo de negatividade. Isso faz com que eles criem crenças como, por exemplo, que nunca vai ser feliz no trabalho, que nunca vai conseguir entrar numa faculdade, numa ótima faculdade. Se o seu filho estiver nesse estado, use uma técnica básica de pedir que ele justifique isso que ele está falando com fatos da realidade. Conteste se o que ele realmente está pensando é verdade ou é só medo do fracasso. A gente tem que orientar e criar com os nossos filhos opções que ajudem a superar os desafios atuais, deixando a rotina menos estressante e mais produtiva. Então a gente tem que ensiná-los a enxergarem as coisas de um modo positivo e que isso vai trazendo clareza de pensamento e mais resistência ao estresse. Por último, quando os filhos entram na adolescência, o papel dos pais muda. Esse treino para a vida adulta pode ser realmente cansativo. Nesse processo, a gente tem que servir como guia e apoiador. A gente é a melhor referência que nossos filhos terão para superar as dificuldades. Então, a gente tem que mostrar interesse pela rotina deles. Temos que ser solícitos para ajudá-los quando for preciso e oferecer recursos para ajudar a realizar as atividades. Elogie as conquistas e não o seu filho ensina, elogie o trabalho, o esforço dele para conquistar as coisas, parabenize superações que ele alcance. Isso vai trazer de volta confiança, fazer com que ele se sinta valorizado e capaz. Lembre-se que estar ao lado do seu filho, apoiar suas escolhas e oferecer experiências são determinantes para o que ele vai ser no futuro. O estresse ele não precisa ser nenhum bicho de 7 cabeças e vencer o problema
em família é muito mais fácil. Eu acho que usando essas sugestões, vocês vão conseguir lidar melhor com o estresse do seu filho, de uma forma mais produtiva e saudável, melhorando a maneira com que ele enfrenta desafios. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Eu sempre busco trazer conteúdos relevantes para os pais conseguirem se comunicar e ajudar os filhos. E se você quer saber mais sobre adolescência, não deixe de comentar aqui embaixo, mostrar o canal para outros pais que estejam, inclusive, enfrentando problemas parecidos. Se unirmos forças, vamos ajudar nossos filhos a passarem por essa fase da melhor maneira possível. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até breve.